RCP Notícias. Já são 7 horas em Cabo Verde, vamos para as notícias. Está a começar este primeiro jornal, como sempre, a abrir os destaques desta edição. Nações Unidas publica relatório, metade da população de Gaza sofre de fome extrema ou grave, 90% fica regularmente sem comida durante um dia inteiro. A afluência aos serviços de urgência na praia e na Assumada dá sinais de aumento devido a problemas respiratórios, mesmo que ligeiros. A causa é a inalação de películas que pairam com a bruma seca. O Centro Ortopédico e de Recuperação, sediado na praia, está a trabalhar a meio gás. Falta o único técnico autorizado, está de baixa médica, uma questão que o administrador do Senorf vai abordar hoje com o primeiro-ministro, que inicia uma série de visitas a organizações da sociedade civil. Autarcas de Tarrafal de Santiago sabem distinguir os superiores interesses do município das críticas da oposição, que até estão em contramão com as relações que a autarquia tem com o governo. Hoje é inaugurada uma ponte que dá acesso à Zona de Desenvolvimento Turístico Integrado de Alto Mira, inauguração pelo primeiro-ministro. Professores e Ministério da Educação, os sindicatos representativos, iniciam amanhã uma segunda ronda negocial. Desenha-se uma greve por tempo indeterminado. O presidente da Haddad prepara um ciclo de debates sobre o fundo climático. O ministro do Mar, Abrão Vicente, defende rapidez na tomada de decisões. Vem aí a Estratégia Nacional para o Mar e o Plano de Ação, apresentados ontem na cidade de Mindelo. São os destaques, o desenvolvimento das notícias. Já de seguida, a edição é do Júlio Vera Cruz Martins. Bom dia. Votos renovados de bom dia, gratos pela preferência que nos dá. O Conselho de Segurança das Nações Unidas deve aprovar ainda hoje a resolução que pretende impor a cessação das hostilidades militares entre israelitas e o Hamas na faixa de Gaza. Depois do veto dos Estados Unidos e de 2 adiamentos sucessivos, a resolução da ONU deve incluir um pedido de suspensão permanente dos combates que duram desde 7 de outubro, após o ataque terrorista do Hamas em território israelita. Um cessar-fogo aprovado hoje também significa celebrar o Dia Internacional da Solidariedade Humana, instituído a 22 de dezembro de 2005. De acordo com um relatório do Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, divulgado esta manhã, metade da população de Gaza sofre de fome extrema ou grave. 90% fica regularmente sem comida durante um dia inteiro. Os caminhões de ajuda e mercadorias que entraram ontem através dos pontos de passagem da Rafah, via Egito, e Karen Shalom, no sul de Israel, estão muito longe de satisfazer as necessidades mais básicas da população. O relatório das Nações Unidas aponta que apenas 10% dos alimentos atualmente necessários entraram na faixa de Gaza nos últimos 70 dias. O líder do Hamas deve chegar hoje ao Egito para discutir um cessar-fogo em Gaza, depois de Israel ter indicado que está também preparado para aceitar outra pausa em troca de reféns. A afluência aos serviços de urgência na praia e na Assumada dá sinais de aumento devido a problemas respiratórios, mesmo que ligeiros, que têm como causa a inalação de partículas que pairam com a bruma seca. A pneumologista Diva Leonide Sanches realça que ainda é cedo para conclusões, mas alerta que é preciso ter consciência dos riscos. Esses dias estamos perante uma bruma seca, uma condensação do vapor de água associado à poeira, fumaça e outros poluentes que dá uma cor acinzentada ou acastanhada, ou seja, uma cor mais escura do ar. Esse ar é prejudicial à nossa saúde, porque quando respiramos o ar que tem poeira, fumaça e poluentes,
Às vezes vem juntamente com o micro-organismo e isso pode levar a descompensações de doenças respiratórias ou mesmo infecções respiratórias. O Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica tem instado a população a estar atenta aos riscos associados à exposição prolongada pelos elevados níveis de partículas PM10 e PM2.5. Isso é o quê? São partículas menor de 2,5 micrômetros e partículas menor de 10 micrômetros. O que significa? Ou seja, qual é a relação com doenças respiratórias? Isso porque são pequenas partículas em suspensão que estejam com essas substâncias tóxicas. Devido ao tamanho pequeno, temos chances de inalar essas substâncias, porque quando é menor que 10 micrômetros, pode chegar ao pulmão. E como 2,5 é muito mais pequeno, é mais fácil ainda de chegar ao pulmão, ou seja, temos maior chance de ter infecções respiratórias, quer vias respiratórias altas e quer vias respiratórias baixas, bronquite, pneumonia, e vias respiratórias altas, que é laringite, faringite, sinusite, rinite. Diva Sanches aconselha o uso de máscaras faciais, sobretudo os asmáticos ou os que padecem de doenças pulmonares crónicas. Podem descompensar, ou seja, entrar em crises com broncoespasmo, ou seja, com falta de ar e bronco no peito, ou seja, haverá sempre descompensações de doenças crónicas e infecções respiratórias agudas. E então, nesses dias, vamos ter aumento de pacientes nos centros de saúde, nas bancas de urgência, quer pediatria ou adulto. Haverá sempre aumento de números de pacientes por causa do ar com bruma seca e isso facilita para ter doenças respiratórias. Um comunicado do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica, emitido esta manhã, confirma que a bruma seca vai continuar céu nublado por nuvens médias e altas, visibilidade moderada, inferior mesmo a 5.000 metros, temporariamente má, inferior a 3.000 metros, tudo devido à bruma seca. O Centro Ortopédico e de Recuperação, sediado no bairro de Achada de São Felipe, na cidade da Praia, está neste momento a trabalhar a meio gás, com a total paralisação da valência em ortoprotesia, porque o único técnico autorizado está de baixa médica. A situação vai ser apresentada ao Primeiro-Ministro num encontro que tem lugar ao fim da manhã e em que também participam a ADVIC, o Mona Roda e a Associação Cabo-Verdiana de Deficientes. O que pretende o administrador do Senorf é uma solução para suprir a falta do ortoprotesista no país. Ter um técnico cabo-verdiano e ter mais técnicos formados na ortoprotesia em Cabo Verde. Porque o nosso técnico, por exemplo, neste momento, ele está com problemas de saúde e o centro está paralisado neste preciso momento. Um momento muito alto com vários pacientes, mas estamos parados porque não temos um técnico. E muito mais, se for de férias ou se este técnico for embora, vamos ter que correr atrás de novo para tentar arranjar lá fora. Não em Cabo Verde, não existe um técnico formado nesta área. Por isso, vai ser um dos assuntos a ser apresentado ao Sr. Primeiro-Ministro, no sentido de tentarmos arranjar saídas. Alberto Afonso tem em mente duas soluções. Uma delas passa pela montagem de um programa de assistência médica com apoio de um parceiro internacional. Portugal tem oferecido Cabo Verde vagas e é neste sentido que nós queremos conversar com o Sr. Primeiro-Ministro de modo a facilitar vagas e, quiçá, bolsas para que dois dos nossos técnicos auxiliares possam fazer uma formação, já que estão ali com anos de experiência naquela parte prática, e que possam, sim, ter uma formação de fundo e apoiar o centro e apoiar Cabo Verde. Várias deslocações do Senorf móvel, iniciadas em junho passado em São Vicente e agora com intenções de uma deslocação a Santo Antão, ficam agora
paralisadas devido à baixa médica do ortoprotesista do Centro Ortopédico e de Recuperação. A Associação Cabo-Verdiana de Promoção e Inclusão das Mulheres com Deficiência é outra das organizações da sociedade civil que o Primeiro-Ministro visita hoje de manhã, a começar pelo Black Panthers. Ulisses Correia Silva vai ser confrontado pela Presidente da APIMUD com a necessidade de um plano estratégico mais robusto para a inclusão das pessoas com deficiência. O objetivo na Nivaz é melhorar a empregabilidade das mulheres deficientes. A presidente da Associação Cabo-Verdiana de Promoção e Inclusão das Mulheres com Deficiência, que recebe o primeiro-ministro pelas 11 horas, diz-se expectante com essa visita, principalmente porque esta é a primeira vez que Ulisses Correia Silva visita instalações da PIMUD. Ainda nunca tinha recebido o senhor primeiro-ministro na nossa associação, é a primeira vez, não é? Da esfera, mas também que é para injúria pessoas com deficiência, principalmente mulheres com deficiência, e também para o bem da nossa associação, para nos que também. Então, espero que também seja algo bom dessa visita ali. Nós também sinta com o senhor primeiro-ministro, não é? Também a nossa necessidade que não tem, é também um conjunto nosso espaço, então é a nossa necessidade que não tem. Tanto mulheres que não têm como sócios e afirmam. Eurídice de Andrade almeja que a partir desse encontro o governo venha desenvolver um plano estratégico em áreas-chave de inclusão das pessoas com deficiência. Para essa responsável, o acesso das mulheres com deficiência ao emprego é a maior preocupação. As pessoas com deficiência da sua natural, na área da educação, na área da saúde, e as áreas que não se trabalha com, que é formação, educação, saúde, tudo que não se trabalha com. Principalmente na empregabilidade de pessoas com deficiência. Antes de visitar a PIMUD pelas 11 horas, Ulisses Correia Silva vai estar nas instalações da Associação Black Panthers na Várzea e de seguida, às 10 horas e 30 minutos, na Associação Maracanã, em Ponta d'Água. Os autarcas de Tarrafal de Santiago sabem distinguir os superiores interesses do município das críticas da oposição, que até surgem em contramão às relações que a autarquia tem com o governo. A reflexão é do vereador para o Turismo, Projetos e Cooperação da Câmara Municipal de Tarrafal. Arnaldo Andrade fala ao Primeiro Jornal a propósito da inauguração hoje à tarde de uma ponte Levi Salomão, em cerimónia a que preside o chefe do governo. Trata-se de uma ponte de acesso à zona de desenvolvimento turístico integrado de Altemira, a única do município do Tarrafal. Uma obra emblemática, como explica Arnaldo Andrade. Um investimento do governo, mas como participado pela Câmara. Nós fornecemos muito de material com que se fez a ponte. É uma obra, sobretudo, para servir o desenvolvimento turístico desta região de Tarrafal e Santiago Norte. É uma obra muito importante, muito emblemática. Permite abrir o acesso a uma zona onde existem projetos turísticos, mas que não têm estrada para lá chegar. O acesso é, em todo o lado, condição para a realização de investimentos. Arnaldo Andrade acredita que a ponte vai catapultar o desenvolvimento da ZDTI, que, na ótica do vereador, pode chegar aos 50 mil hectares. É uma zona destinada a receber investimentos turísticos, que são negociados por Cabo Verde Trade Invest. Já há um projeto grande previsto para ali, é um resort grande que está previsto para ali. Há também já um ordenamento do território. Portanto, já alguns trabalhos vão permitir viabilizar novos investimentos. A ponte de acesso à ZDTI de Altemira resulta de um co-investimento do governo e da autarquia do Tarrafal, que, segundo o vereador do Turismo, testemunha a boa articulação entre as duas entidades. Arnaldo Andrade valoriza assim as críticas dirigidas à autarquia pelo MPD, que há cerca de um mês qualificou de danosa a gestão autárquica naquele município do interior de Santiago. O poder local colabora e temos encontrado colaboração da parte do governo também, é preciso reconhecer isso, para tornar possível o desenvolvimento do Tarrafal no interesse de todos os munícipes, independentemente de quais sejam as suas preferências político-partidárias. Portanto, separamos completamente este plano de um outro plano, que é o plano da política local, da política doméstica, que é a oposição local, achar que o governo local não corresponde às suas expectativas, mas isso o povo é que fará o juízo se acha que o desempenho da autarquia é bom ou não. Portanto, as opiniões quanto a isso são diferentes.
diferentes, como pode imaginar. A oposição local dirá uma coisa, o partido da situação aqui local também dirá outra, completamente diferente. A inauguração da ponte e via de acesso às EDTI de Altamira no Tarrafal de Santiago acontece às 16 horas na localidade de Cobom. O processo de transição dos professores 1A e 3C está em tramitação entre os Ministérios da Educação, da Administração Pública e das Finanças. Segundo uma fonte do Ministério da Educação, a publicação pode ocorrer a qualquer momento. A mesma fonte prevê que as negociações previstas para amanhã entre o Ministério da Educação e os 3 sindicatos que representam os professores devem ser balizadas como ponto de partida pelo projeto do acordo ensaiado em encontros anteriores à greve de 22 e 23 de novembro passado e que programa a transição dos professores de 8A para 9B para o primeiro trimestre de 2024. Uma nova greve, agora por tempo indeterminado, pode começar em caso de insucesso das negociações agendadas para amanhã com a mediação da Direção-Geral do Trabalho. O pré-aviso de greve está entregue desde a segunda-feira pelo Sindicato Democrático dos Professores, cuja presidente reitera que a questão do aumento salarial é uma linha vermelha. O prazo legal aponta que a greve pode começar no próximo sábado, isto é, Miriam Lopes dos Santos, 5 dias após a entrega do pré-aviso de greve. Os sindicatos que representam os professores continuam firmes nas reivindicações por entenderem que aos professores continua apenas a ser pedido que cumpram deveres sem que os seus direitos sejam validados. Continua a haver um não entendimento com a tutela, com o governo em relação à questão salarial e nós continuamos a defender que os professores têm razão. Não é tarefa fácil educar, instruir num país onde o professor está desmotivado, onde ainda temos professores que oferem um salário líquido de 15 mil escudos e onde um licenciado recebe 50, 60, dependendo se é 8 ou 9A e, entretanto, cada dia mais exigências, cada dia mais, até parece que o professor é algum robô. O aumento salarial que os docentes pedem não é exagerado, considera a presidente do Sindicato Democrático dos Professores, Lígia Herbert, que reitera a discrepância entre os docentes e outros quadros privativos. Quando é para se tentar ludibriar a opinião pública, fala-se em 36,6%. Mas quando um professor oferece um salário de 15 mil escudos, o que são 36,6%? É isso que a sociedade tem que ver. E nós, quando falamos num professor licenciado, estamos a falar em 107.471. 100 mil. É só exagerado para a classe docente, porque o docente pode dar tudo o que tem para dar, mas não tem nada de motivação em relação a se ressarcir um salário, por exemplo, digno do trabalho que se faz. Os sindicatos que representam os professores vão sentar à mesa com a tutela e a Direção-Geral do Trabalho no dia 21 do corrente e não pretendem recuar no aumento salarial, frisa a presidente do Sindprof. Tanto o Sindep como o Ciprof, nós estamos todos abertos para exatamente sentarmos à mesa e voltar às negociações. Há uma linha vermelha que também nos impede de recuar, porque o professor tem cedido muito. Ceder ao desenvolvimento da carreira sem promoções, não há concurso de promoção, as progressões foram congeladas, os subsídios de 2017 ainda por sair, as transições de professores de 8 para 9A que se diz sem vertente pedagógica, também ainda nada. Há um cronograma sim que se empurrou para 2024. Agora a questão salarial, ainda estamos a tempo de fazer um orçamento retificativo. E a greve, caso a concertação não resulte, será de abrangência nacional. Abrangência nacional e por tempo indeterminado. O presidente da Associação para a Defesa do Ambiente e Desenvolvimento, ADAD, anuncia que já tem em preparação para 2024 um ciclo de debates sobre o fundo climático. Também trabalhar em sintonia com o governo, as organizações de sociedade civil, mas também trabalhar com as organizações regionais. A ADAD já tem alguns parceiros regionais e pensamos então trabalhar com eles, organizar. O problema de Cabo Verde não é só fundo, é também a gestão dos fundos. Infelizmente, Cabo Verde tem recebido algumas ajudas e não tem sabido aproveitar muito bem os projetos. Porque a execução do projeto, em alguns projetos ligados ao ambiente, tem sido muito baixo, por isso é que nós propomos que vamos discutir essa questão abertamente neste ano 2024.
Já no Investimento considera que os debates são um imperativo, tanto mais que no que concerne ao ambiente, as Nações Unidas estão capturadas pelo governo, sem espaço para a sociedade civil. O ministro do Mar, Abrão Vicente, defende a rapidez na tomada de decisões e que o governo deve ter assessoria de elevado nível. Vem a propósito da Estratégia Nacional para o Mar e o Plano de Ação apresentados ontem na cidade do Mindelo, o jornalista Arnaldo Borges. A Estratégia Nacional para o Mar é um instrumento de planeamento, operacionalização e implementação do desenvolvimento económico e social ligado ao mar. O plano de ação atende às preocupações ambientais de investigação marítima. Por isso, Abrão Vicente mostra-se confiante no que respeita à possibilidade de conseguir verbas para a sua implementação. É desenhado à medida daquilo que são as preocupações ambientais de investigação marítima. Vamos conseguir mobilizar as verbas, eu não tenho dúvida. A questão é, temos que ser pragmáticos no sentido de sabermos que é tal como o Orçamento do Estado. A verba não está nem em nenhum cofre. Terá que ser mobilizado à medida que prestarmos contas para mobilizar. O desafio, defende o Ministro do Mar, é haver capacidade de executar o plano e ir mobilizando as verbas. Para isso, conta com a competência nacional. Eu acredito que temos um corpo de investigadores a nível nacional que nos consigam assessorar. Acredito que o IMAR, enquanto Instituto ligado à Investigação Marítima, e as instituições do Ministério do Mar, a UTA como Campos do Mar, a formação, eu creio que é aqui crucial percebermos que sem aumentarmos a nossa capacidade de formar continuamente para as profissões ligadas ao mar, mas também formar para a ciência ligada ao mar, serão cruciais para a implementação. Eu concordo completamente que o Governo deve ser assessorado ao mais alto nível, porque em todos os fóruns internacionais onde tenho tido o privilégio de representar Cabo Verde, o discurso é o da ciência. Mas também o discurso é o da urgência e da necessidade dos governos tomarem decisões, mesmo que essas decisões venham a ser corrigidas. Ministro do Mar a contar com assessoria ao mais alto nível para levar à prática a Estratégia Nacional para o Mar. Carlos Santos, fechamos este primeiro jornal. Eurodeputados e Estados-membros da União Europeia chegam a acordo sobre a reforma da política de migração. O Pacto de Migração e Asilo tem por objetivo gerir o fluxo de migrantes para o seu território de forma previsível e ordenada. Foi uma grande batalha, grandes lutas, com cedências pelo meio, de parte a parte. A informação de última hora acaba de ser anunciada pelo site de notícias da União Europeia, Euronews, e por coincidência hoje vais ter a presidente da Autoridade para a Imigração, Carmen Barros. É verdade, a Carmen Barros, que estará connosco depois das 8h30 da manhã no Café Central. Está concluída esta edição do primeiro jornal para hoje, 20 de dezembro. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.